Bom, vamos lá. Ninguém veio para a aula, mas vamos assim mesmo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, muito bem. Hoje é a segunda aula do CopZap. Vamos arrepiar aqui. Na aula passada, a gente viu sobre psicologia do consumo, como as pessoas compram, as 37 emoções do copywriting e aprendemos que as pessoas compram com a razão e justificam com a emoção. Não lembro se foi o Newton ou o Gustavo que me perguntou de onde vem o copyright. Então eu vou explicar rapidinho para vocês. O copywriting tem uma técnica de persuasão e há registros dele desde 1915 em anúncios publicitários dessas técnicas. Mas pode ser que exista antes disso já. Em 1923, Claude Hopkins escreveu Ciência da Propaganda. E esse livro é um estudo do que dava certo e o que não dava, principalmente em malas diretas nos Estados Unidos, onde dava para mensurar o retorno. Em propaganda normal é muito difícil você mensurar esse retorno. Então ele estudou muitas malas diretas, fez testes e mais testes, o que dava certo e o que não dava, digamos que foi o primeiro teste AB da história. E agora me responda uma coisa. Qual o objetivo do copyright? Fazer as pessoas se moverem. Esse se mover, você pode fazer elas se moverem para comprar, fazer uma doação, preencher o e-mail delas, apertar um botão, compartilhar uma informação, ir a algum lugar, etc. Toda copy tem um objetivo. E esse objetivo é quem lê, quem está lendo a copy a tomar uma ação. Não importa qual seja ela. Estou vendo aqui o Gustavo falando que está demorando para carregar. A internet da Xuxa. É do Gugu. A banda larga do Gugu. Então, voltando. As pessoas. Voltando, desculpa. Então, para tomar essa ação, existe uma estrutura muito conhecida em todo mundo, você já deve ter visto. Quem leu o livro do Paulo, ele comenta sobre isso. É a estrutura AIDA, que é atração, interesse, desejo e ação. Isso nada mais é do que as fases que um leitor, um cliente potencial, ele passa até a hora dele comprar o seu produto ou serviço. Então ele começa com uma atração, que pode ser um anúncio, pode ser um artigo, e
numa carta de venda seria headline. Daí, nessa atração, ele desperta interesse por essa headline, um artigo, daí ele continua, ele quer se informar mais sobre o que você tem a dizer. A partir desse momento, ele começa a criar o desejo pelo seu produto ou serviço. E, em seguida, quando o desejo dele estiver no ápice, ele toma ação e faz o que você está pedindo. Espera aí que o Gustavo está com problemas. Opa, agora show de bola. Oi? Alô? Perfeito. Agora eu consegui entrar. Conseguiu? Então, ó, vou começar de novo, então, para vocês pegarem para vocês pegarem a aula toda. Pode ser? Show de bola. Então,
Então, deixa eu voltar aqui. Estão me ouvindo bem, né? Perfeitamente. Beleza. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Segunda aula. Na aula passada, a gente viu sobre a psicologia do consumo, como as pessoas compram, as 37 emoções do copyright, e que as pessoas compram com a razão e justificam com a emoção. Hoje, nós vamos... É o contrário, né? Como? É o contrário, né? É verdade. Desculpa. Vamos até editar aqui. O calor aqui dessa terra derrete Nem o cérebro fala. da gente. Nem fala, velho. Hoje fez uns 38 graus aqui, mais ou menos. Caraca! Aqui não chegou nem a 30. Não, aqui Tá é calor, punk. mano. Aqui é punk. Então, não sei quem me perguntou ontem se foi o Newton, se foi você. Ontem, na semana retrasada, se foi o Newton, se foi você, Gustavo, ou se foi... Não lembro quem foi. De onde veio o copyright? Então, falei um pouquinho sobre isso. E há registros de algumas técnicas usadas de copyright em anúncios nos Estados Unidos desde 1915. Mas pode ser que exista antes. Aliás, na Grécia Antiga já se estudava a persuasão. Mais para frente a gente vê, quando a gente for falar de gatilhos mentais, a gente entra nesse sobre os estudos sobre persuasão. Em 1923, Claude Hopkins escreveu Ciência da Propaganda. Esse livro ele é um estudo sobre o que dava certo e o que não dava em malas diretas. Ele tentou fazer em anúncio, tem algumas coisas em anúncios, mas em mala direta foi mais fácil mensurar. Porque em anúncio é muito difícil. Em mala direta ele conseguia ter a real noção do que dava certo e o que não dava. Foi o primeiro teste AB da história. E agora eu quero saber, qual que é o objetivo do copywriting? Você sabe, Gustavo? Vendas, não? Hã? Alô? Gustavo? Quem tá aí me ouvindo? Vinícius te ouvindo. Opa! E aí, Vinícius, você sabe qual é o objetivo do copywriting? É persuadir alguém a fazer alguma coisa? Exatamente, é fazer as pessoas se moverem. E esse se mover não necessariamente é comprar alguma coisa. Pode ser fazer uma doação, preencher um e-mail, apertar um botão, compartilhar uma informação, ir a algum lugar, convencer sua namorada a ir no cinema com você. Tudo isso envolve a persuasão e o copywriting. Você usa uma estrutura para convencer essas pessoas. E essa estrutura é muito conhecida em todo mundo. Quem já leu o livro do Paulo, ele fala sobre isso, que é a AIDA, que é atração, interesse, desejo e ação. Perfeito. O que é atração? A atração pode ser desde um anúncio ou numa carta de vendas, vamos falar em carta de vendas, a pessoa vai se atrair pela headline. A headline vai estar lá expondo o problema da pessoa, vai estar expondo um desejo que ela tem e vai despertar a atenção do leitor. Ao longo da carta, vai
ter o interesse. A pessoa tem que se interessar pelo produto ou serviço que você está oferecendo. E com esse interesse, vai despertando o desejo, e no ápice do desejo, você tem a ação. Perfeito? Alguma Perfeito. dúvida? Certo. Nenhuma. Então, e tudo isso parte do seguinte princípio. Primeiro, as pessoas não gostam de comprar. Ninguém gosta de comprar. Você não... Quando você pensa em gastar dinheiro com alguma coisa, te dá uma preguiça monstra. As pessoas compram para satisfazer uma necessidade ou realizar um desejo. Eu já falei isso na aula passada. E as pessoas não acordam com vontade de comprar nada. Por isso que existe essa estrutura, para despertar essa vontade nas pessoas. E para isso, para você vender, em primeiro lugar, você precisa solucionar um problema. Por exemplo, vocês estão no CopyZap porque querem vender mais. E o copywriting vai solucionar um dos problemas que vocês têm de comunicação, correto? Sim. Vai solucionar um problema que você tem de falar da melhor forma com o seu cliente e convencer ele a fazer a compra. Então, imagina um programa de emagrecimento. Antes de imaginar esse programa de emagrecimento, tem um negócio que eu esqueci de pôr. Para você solucionar um problema, você tem que conhecer com quem você está falando. Você tem que conhecer muito bem a sua persona. Então, vamos um programa de emagrecimento. Que problema você soluciona? Que problema você soluciona, Gustavo, Vinícius? Quem mais tem? Falta de autoestima, saúde. Cara, principalmente autoestima e saúde. Ok. Então, algumas pessoas podem pensar que perca de peso, colesterol, gordura localizada, colesterol alto, saúde, né, que você falou. Perca de peso, que é saúde também. Autoestima, gordura localizada. Mas não é nada disso. Uma pessoa que emagrecer, se for um homem, é para pegar mulher. Concorda? Em partes. Faz sentido. Minha mulher tá aqui do lado. Faz de conta se você é solteiro. Mas e daí? Ela pode ter Não, lado, faz mas sentido. pode ser para pegar ela. Se você tiver muito gordo, ela perdeu o desejo sexual em você, você fica inseguro. Lembra das emoções. Você se sente inseguro. Sim, faz sentido. As pessoas se sentem inseguras. Você pode ficar com medo dela arrumar outro. Se ela se cura, você não, você se sente inseguro para ela. Você quer essa segurança para ela não olhar para outro homem. Exatamente. Entendeu? E para a mulher, para fazer inveja para as outras mulheres. Porque mulher não gosta de carro. Entendeu? Agora, falando sério, uma mulher que emagrecer para se sentir bonita, para atrair os olhares dos homens, para ficar bem com aquela roupa que ela viu na vitrine. E já o homem é para pegar mulher mesmo. Só temos isso para pensar. E é mais do que simplesmente emagrecer. Entendeu? É sempre poder tirar a camiseta na praia, que é autoestima, né? Mas
Você tem que pegar os problemas cotidianos que a pessoa passa. A pessoa tem vergonha de tirar a camiseta na praia, tem vergonha de nadar numa piscina do clube. Passar de boa na roleta do busão. Exatamente. Tem gente que não passa na catraca do busão. Pô, e eu conheço pessoal assim. Então, você tem que joga essas emoções, esses sentimentos que a pessoa tem, essas situações que a pessoa passa no dia a dia delas, é para isso que ela quer emagrecer. Não é, a saúde é em último lugar. Entendeu? Exato. O nome disso é benefício. Guarde bem essa palavra que a gente vai usar isso durante o curso inteiro. Agora, você sabe a diferença da característica e do benefício? Alguém sabe? Cara, a característica ele descreve os pontos do produto. O benefício é aquilo que o produto te ajuda a transformar, no caso. Exatamente, o benefício é transformação. E, por exemplo, as características de um carro. Uma direção hidráulica, tração 4x4, 180 cavalos, conversível, banco de couro. Os benefícios desse carro você pode se aventurar por lugares inexplorados porque tem tração 4x4, transportar sua família com segurança porque tem freio ABS, numa freagem você pode salvar a vida deles. Você pode ter o mesmo conforto que o sofá na sua sala, você pode realizar viagens longas, você atrai os olhares, as mulheres mais bonitas, você chega na balada, a mulherada olha, só para você, tem um cara com Fusca do lado, ninguém está olhando pro cara. Você consegue estacionar em qualquer lugar por causa da direção hidráulica. Numa copy você sempre, como você compra primeiro com emoção e depois com a razão, justifica com a razão, você, quando for colocar os benefícios, coloca sempre primeiro o benefício e depois a característica. Faz sentido? Com certeza. Tem algumas pessoas que jogam a característica antes. Mas nem sempre dá certo. Perde a história do interesse. Isso vai acabando com o interesse da pessoa. Se você faz ela sonhar com aquilo primeiro e depois justificar, o interesse permanece. As características são a razão e os benefícios são a emoção. Agora, a primeira lição de casa de hoje. Depois vocês postam lá no grupo as características e benefícios desse lápis. Quem assistiu aquele filme já sabe essa, né? Hã? Quem assistiu aquele filme conhecido já sabe essa, né? Qual filme? Aquele que o DiCaprio interpretou o cara aqui. O famoso, não esqueci o nome do filme. Como é? O Lobo de Wall Street? Ah, tá. Gente, vocês acreditam? Eu não consegui assistir o Lobo de Wall Street. Eu tenho um livro. Mas então, só para dar uma dica. Alô? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Deu uma falhada aqui na internet. Estão me ouvindo? Caiu. Alô? Voltei. Alô, estão me ouvindo? Opa, Opa. perfeito. Opa, deu uma falhada aqui na internet, foi mal. Da Xuxa igual a minha? É do Gugu.
São só os pintinhos amarelinhos mesmo. Então, só uma dica, um dos benefícios do lápis amarelo, você acha ele facilmente dentro da sua gaveta, numa mesa bagunçada. Outro seria a borracha já acoplada, você não teria que ficar procurando ou mesmo correr o risco de perder. Porque se você perde o lápis, você perde a borracha. Sua tela parou de compartilhar. Alô? Ixi, tá feia a internet de todo mundo hoje. Luiz? Oi? Ah, tá. Sua tela parou de compartilhar, só para te avisar. Voltou já? Ainda Não. não. Me avisa aí a hora que voltar, que a internet hoje tá ajudando. Final de ano, todo mundo tá em casa, então Né? A internet também. A galera do Speed tá em casa hoje. Nossa, cara, lembra da internet discada, velho. É que eu nem tinha computador naquela época. Não me interessava nem um pingo por computador, velho. Já voltou a compartilhar na tela? Ainda não? Não, você já apertou o botão aí de compartilhar mesmo? Aqui, vamos ver. Aí, voltou? Agora. Tá carregando aqui. Tá carregando, peraí. Avisa a hora que... Agora foi. Agora sim. Foi, beleza. Então vamos falar agora de um outro princípio muito importante do copywriting. Princípio da intimidade. Existem duas abordagens que você vende qualquer coisa. Abordagem clássica e abordagem carismática. Na abordagem clássica, você foca apenas no produto, no seu produto, serviço e nos benefícios que o cliente irá ter quando utilizá-lo. Na carismática, você tem um benefício muito forte, que é o de se tornar familiar, íntimo da pessoa. Mas esse benefício você só consegue com um relacionamento muito forte com o seu público. Por exemplo, quem aqui nunca comprou alguma coisa que não precisava só porque o vendedor te atendeu muito bem numa loja? Uma pessoa foi muito simpática com você, te atendeu, te deu toda a atenção e te convenceu a comprar aquilo e você nem precisava tanto. Vocês já passaram por isso? Necessariamente, ou aumentar o produto, ou mudar o produto, né? Pode ser possível. Você pensou em um produto, ele acaba te conhecendo algum outro um pouco melhor, quer dizer, um pouco mais caro. Sim, mas eu já comprei. Por exemplo, você está numa feira, o vendedor ele acaba sendo tão simpático com você, o feirante, isso aconteceu várias vezes comigo, que, não tem como você não comprar do cara. Ele acaba... Pode acontecer. Uma vez eu comprei uma mão ruim com minha mulher aqui só porque o cara me deu uma caixinha de morango. Então, olha o bônus, olha o copyright. Mas não é bom você chegar logo de cara com uma abordagem carismática para o seu cliente. Porque imagina só, você nunca viu alguém e o vendedor e ele chega você como se fosse da sua família há anos. Como se fosse alguém da sua família. Você não vai dar credibilidade para ele. Você vai ficar desconfiado. Nosso cérebro, ele tem um sensorzinho lá dentro que fala, opa, esse cara quer vender alguma coisa para mim. Mas é melhor primeiro você chegar com a abordagem clássica e com o relacionamento que você vai tendo com o seu cliente, com um relacionamento, você vai criando intimidade e vai vendendo cada vez mais. Perfeito?
Show. Por isso que quando você tem por exemplo, eu fechei a venda com muitos de vocês ou pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Por quê? Porque eu consigo conversando com vocês, eu consigo solucionar as dúvidas de vocês, consigo mostrar melhor como ia ser o programa. Eu crio um relacionamento melhor do que só com uma carta de vendas. Compreende? Sim. Eu conheço o Anderson. O Anderson fecha muita mentoria e muito aluno para o curso dele, o DNA Digital. Ele fecha pelo WhatsApp. A mentoria dele é R$8.000. No mínimo, uma mentoria por mês ele fecha. Por quê? Porque ele consegue ter uma aproximação grande com esse público dele. Agora, você precisa conquistar a confiança do seu potencial. Sem isso, você não vai conseguir vender. Mas a partir do momento que você tem esse relacionamento, você consegue criar um nível de intimidade que vai ajudar você a vender. Falar em segunda pessoa, falar do você. O você, eu sempre falo que você é uma palavra mágica. Que é o melhor jeito de você invocar essa intimidade. Mas você pode falar diretamente com essa pessoa usando você sem criar tanta intimidade. Esse é um exemplo de uma enciclopédia americana para... Os Estados Unidos tem muito do it yourself, né? Faça você mesmo. E essa é uma copyzinha básica que eu peguei, que é: se você quer viver melhor, não se importa de trabalhar duro e gostaria de pegar o seu próprio caminho, deixe-me enviar para você o volume número 1 da emocionante enciclopédia Faça Você Mesmo, Mecânicas Populares. Eu quero que você continue assim, grátis. Você está falando diretamente com a pessoa, com a persona, que tem interesse por mecânica, que tem interesse de consertar seu próprio carro, que não quer ficar dependendo de outro mecânico, quer fazer quer mesmo ser um mecânico, uma nova profissão para ela, essa pessoa, e sem chegar, e aí, amigão? E aí, amigão, você quer ser mecânico? Então lê essa enciclopédia aqui. Você não é amigo do cara. Você sabe que o cara está procurando. Você sabe que o cara quer ser mecânico e você tem o produto certo para ele. Você não precisa ser tão íntimo. Você tem que manter uma distância dele. E tem uma outra carta que eu peguei aqui da National Geographic, que ela inclui, que ela usa o gatilho mental da inclusão, que é: caro amigo, todos os anos convidamos candidatos selecionados para se juntarem à maior organização científica e educacional privada sem fins lucrativos do mundo. Seu nome foi selecionado como candidato para a Associação da Sociedade National Geographic. Estendemos o cordial convite para que você ingresse na sociedade e desfrute de um ano inteiro de adesão, incluindo 12 números mensais da National Geographic Magazine, por mensalidades de apenas $29. A nossa taxa mais baixa, garantido. Gostaríamos que você soubesse que o modesto custo de associação é apenas a primeira de muitas surpresas para você.
Ao aceitar este convite, você se torna parte de um grupo especial de pessoas em todo o mundo cujo entusiasmo e curiosidade sobre seu mundo são enriquecidos por pertencer à sociedade. A adesão é aberto para investigar o mundo, para ver a infinita variedade, cor e riqueza do universo. Vocês conseguem perceber que ela mantém uma certa distância. Concorda? Sim. Ela mantém uma certa distância do público. Ela é o primeiro contato que ela está fazendo com o leitor. Ela mantém uma distância e, ao mesmo tempo, ela quer incluir ele nessa sociedade científica. Certo? E esse conceito é muito importante. E para você criar essa intimidade, eu vou fazer uma aula só para isso, que eu vou ensinar vocês a criar conexão emocional, criar conexão com o cliente, criar conexão com o cliente, as várias formas que você cria, que vai ser a aula da semana que vem, que vai ser bastante densa com relação a isso. Eu precisava falar dessa abordagem para vocês. Eu vou fazer várias cartas diferentes semana que vem, mais a fundo, para mostrar como que você vai conectar com o seu cliente emocionalmente logo de cara. Certo? Hoje eu tinha que acabar esses princípios básicos para amanhã para semana que vem a gente começar ir mais profundamente na copy. Certo? Ficou alguma dúvida sobre isso? Não, o que eu senti nessa carta foi muito a questão do gatilho da comunidade que a gente usa, né? Para o cara ficar inserido. Exatamente. Depois a gente vai ter umas 2, 3 aulas só de gatilhos mentais. E, aliás, o gatilho da comunidade, ele é muito forte no primeiro contato, e quando quando a sua persona, ela ela tem alguma insegurança, esse gatilho é muito forte. Mais pra frente a gente vai ver isso. O gatilho da inclusão, quando ela tem uma insegurança, ela vai ver que outras pessoas têm essa mesma insegurança e ela vai se sentir segura de entrar para esse programa, entendeu? Uhum. Mais para frente a gente vai ver isso. Ficou alguma dúvida sobre isso? Achei que a aula fosse um pouco maior, mas eu ia me estender muito se eu fosse passar como criar conexão. E o tempo aqui é 40 minutos no Zoom e teve alguns problemas na conexão. E como estamos prestes ao Réveillon, achei melhor preparar vocês para semana que vem, que daí semana que vem a gente já pega no conteúdo mais denso. Combinado? Tranquilo, beleza, Luiz? Show de bola, Luiz. Vocês têm alguma dúvida, têm alguma sugestão para a próxima aula? De momento, não. Vinícius? Não, também. Tudo entendido. Tá, Vamos nos aprofundar mais aí na próxima. Legal. Eu vou botar mais algumas cartas de vendas. Vocês leram as que estão lá no grupo? Eu li. Leram aquela da benevolência que eu postei? Sim. Aquela carta para mim é uma das mais lindas que eu já li na vida.
Vocês perceberam como a emoção está muito forte presente, está muito presente nela? Bastante, claro. Então tá. Gente, vocês chegaram a fazer a lição que eu deixei na aula passada? Eu vi que só o Gustavo fez. Só eu fiz. Você, Vinícius, desculpa. Você fez? Você chegou a fazer, Gustavo? Não cheguei a fazer, não. Então faz, que a partir da semana que vem vai ser importante. É importante que vocês façam as lições, porque copy não é só aprender. Você aprende praticando, tudo bem? Exato. Não é só assistir aula. Eu assisti muita aula, mas eu aprendi muita coisa praticando. E uma das melhores práticas que você tem é copiar cartas de venda à mão. É a melhor forma. Todo curso de copy da Hawaii, o Gary Howard, que é um dos mais geniais que teve na história. Só para mim ter uma ideia, Luiz, na verdade a lição é o quê, cara? Porque eu nem cheguei a ver a aula inteira da semana passada. A lição era você fazer um texto, não precisa ser vendendo nada, você fazendo um texto que desperte alguma emoção no leitor. Tá? Não precisa a ser questão de gerar as imagens na cabeça, né? Exatamente. Gerar imagem é despertar uma emoção. Sim. Certo? Show de bola. Então, maravilha. Sim, Luiz, você falou aqui uma coisa que você já tinha chamado a atenção antes, na verdade, e agora que eu lembrei. Essa parte de copiar a carta de venda. Você fala copiar mesmo, ver a carta de venda e copiar literalmente escrever de novo? Copiar a mão. Copiar a mão. Era isso que eu estava também aqui pensando. Porque pelo fato de você estar copiando com a mão, você está lendo, pensando na carta de venda praticamente 3 vezes, né? Exatamente. Eu estou lendo, estou escrevendo e estou relendo. Você está incorporando aquela linguagem. Você está incorporando o jeito de pensar que a estrutura, né? Estrutura. Quando você era criança, a professora não te fazia copiar trecho de livro? Não lembro. A professora devia ser. Sim. Trecho de livro. Isso, hoje em dia não se faz mais isso, mas isso é muito importante, principalmente para copy. A partir do momento que você começa a copiar, é mais do que só ler. Você tem que ler e copiar. Tem carta de venda que eu copio 3, 4 vezes. Para você incorporar, para você entender cada vírgula que está lá tem um propósito. Você descobre que cada vírgula que tem dentro de uma carta de vendas, copiando você descobre o porquê de cada vírgula. Entendeu? Por isso que é muito importante isso e pouca gente leva isso a sério. Vou fazer isso a semana que vem, que de fato não tem não. Essa prática não testei não. Então, começa a fazer isso. Eu estou colocando sempre cartas de venda lá no grupo. Eu hoje já copiei uma. Toda semana eu copio 1, 2 cartas de venda. Que os mais experientes fazem isso. Os copywriters mais experientes ainda fazem isso. E se eles fazem, tem um porquê. Entendi. Tá bom. Entendeu? Sim. Isso eu acho muito importante vocês fazerem essas lições. Não tô passando lições práticas, tá, gente? Lição teórica não resolve muito. Eu tô querendo passar um pouco da experiência que eu tive para aprender, que eu aprendi para vocês. Que eu aprendi muita teoria, mas eu tive muita dificuldade de passar da teoria para a prática. Porque você tinha informação demais e ele sabia talvez para onde começar, para onde ir. Exatamente. Exatamente. Hoje... Cara, já fui bem ao contrário. Então, como eu estudei muito antes de começar,
E eu comecei pelo Gustavo. O conteúdo do Gustavo realmente é mais denso. Ele costuma ser bem denso. Eu tive um pouco de dificuldade para pôr em prática. E depois que eu comecei, eu quero passar para vocês a parte prática da história. Beleza. Para vocês entenderem como que funciona. Que não adianta eu passar template, tem um monte. O Nathanael Oliveira passa 500 templates, que daí você não vai estar aprendendo o que tem por trás da copy. Você aprende melhor fazendo, com certeza. Cara, uma das dicas que até o próprio Ítalo deu é você ler muitos livros de histórias, cara. Contos românticos, principalmente. Sim. Foi uma das dicas que ele deu, uma das dicas que eu comecei a seguir bem à risca e eu senti realmente uma diferença na minha escrita. Sim. Eu já li 2 livros de contos assim Ícaro, que... né? O Ícaro de Carvalho? No conteúdo dele eu li e ele falou, cara, se você quiser aprender a mesmo escrever, seja copy, seja um artigo para blog, saia do mundo de negócios, cara. Sim. E eu tinha uma mania de ler somente livros relacionados a marketing, né? Eu gosto muito, na verdade eu sou muito apaixonado pelo marketing, cara. Mas eu comecei a sair um pouco da minha zona de conforto ali, comecei a buscar livros de histórias, e você começa a ver. E quando você disse naquela outra aula, que eu assisti um pedaço dela, você disse, você tem que gerar imagens na cabeça da pessoa, foi quando eu pensei, falei, cara, é isso que as pessoas que desenvolvem livros, histórias, é isso que eles fazem. Exatamente. Né? Eles criam história e desenvolvem, né? E você vai imaginando, cara. Teve um livro aqui, que ainda no final do livro, cara, eu descobri que a escritora era daqui da minha cidade. Tipo, um livro sofrido, cara. Tipo, aquilo foi ficando cada vez mais interessante. Mas por quê? Porque ela foi me instigando a ler cada vez mais aqui. Legal. Né? Depois, se quiserem, eu dou umas dicas de livros de literatura para vocês também. Quero sim. Olha, tem um aviso aí dizendo que só falta 2 minutos para acabar o Meet, viu? Eu vi aqui também. Maravilha, então, galera. Então, eu vou passar até umas dicas de literatura para vocês que... eu li muita literatura e pouco marketing na vida. Quando você é redator publicitário, o Ícaro vem antes de trabalhar com copy, antes de trabalhar com conteúdo, ele trabalhou com publicidade igual a mim. O seu cérebro funciona muito melhor quando você lê literatura. Hoje eu estou lendo pouco porque eu já li muito, eu quero aprimorar a técnica. Depois eu volto a ler de novo. Mas é muito importante para quem não teve esse embasamento. Eu acho assim, o Ícaro é um pouco radical com algumas coisas. Faz umas leituras que não... Você tem que falar com o seu público para que todo mundo entenda. O Ícaro, ele é um pouco intelectual demais para isso. Entendeu? Ele não... Também acho. Ele é polêmico ao ponto de ser excluído, de ter as contas bloqueadas pelo Facebook diretamente. Não, mas ele é meio... ele não é inclusivo. Ele exclui, quem ele não quer, ele exclui. Entendeu? Sim. Uma copy, você não pode ser muito rebuscado, você tem que aprender a criar histórias.